Nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento tem muita importância, então nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Solenidade da Estrela Radiante, 29 de dezembro de 1937. É muito importante assim cada pessoa lembrar que para trazer os ensinos, a pessoa não saiu do meio dos seres humanos, então ela tem que ter vindo de cima, porque o livro Na Luz da Verdade, ele atende a todas as compreensões, a todos os povos, então aquele que o trouxe, ele veio de cima, ele veio para auxiliar os seres humanos, porque quando Jesus aqui esteve, ele disse assim que viria um outro que não ele, e ele sempre referia na terceira pessoa. Então, tem uns enganos assim, então fala-se que Jesus voltará devido às traduções mal feitas, mas ele fala que viria um outro que não ele. A solenidade da estrela radiante é da mesma categoria da estrela de Belém. Então, ela vem vindo, trazendo as irradiações. Nós sabemos assim que através das irradiações as pessoas têm uma transformação. Aquilo que está dentro da pessoa vai aumentar. Se a pessoa é das trevas, vai aumentar também os atos que a pessoa realiza em relação às trevas. E é bem importante assim cada pessoa lembrar que aqueles que são mornos, essas pessoas também os arrastam. Ficam de acordo com o seu ponto de vista, com a sua maneira de ver a vida, de ver as referências. Então, não tem assim um trabalho que não é para a luz, porque com as irradiações da estrela vai irradiando aquilo que está dentro de cada um. Então, vai tendo uma definição. Então, cada pessoa é que tem que ir observando, para ela entrar no reino do milênio, no reino de Deus, ela tem que encontrar-se purificada. E a purificação vem de duas maneiras. Quando a pessoa tem um entendimento, pode observar assim, muitas vezes o adulto perdeu essa referência, mas observando uma criança, ela quando entende uma informação escolar ou entende uma pergunta, ela fica feliz e fala, já sei. Então o adulto, quando ele estuda o livro Na Luz da Verdade e que ele tem uma compreensão, então dentro dele, ele também fica feliz e fala, já sei, entendi. Ou então ele fala, eu preciso de melhorar um pouco para poder compreender melhor. Tem um aprofundamento, é como um jovem no período de escola. Aquelas informações que ele está recebendo são informações sequenciais. Então, sempre vai dando àquele jovem mais informações. Então, ele vai tendo uma graduação com as informações. O livro Na Luz da Verdade vai possibilitando que a pessoa tenha uma elevação dentro dela. Com essa elevação, ela vai tendo a compreensão. Com a compreensão, vai tendo a alegria. Muito interessante, porque as referências que se falam assim, que a pessoa vai para a luz ou vai para as profundezas. Então, quando a pessoa passa por um sofrimento, se ela for para a luz, ela vê que ela precisa de mudar muitas coisas dentro dela. A maneira de ser, o seu ímpeto, a sua impetuosidade. Então, quando tem o sofrimento, ela tem essa transformação. Quando não tem a transformação, tem a blasfêmia. Então, a pessoa passou por situação, então ela fica falando palavras pesadas, palavras feias, em relação àquilo que ela está passando. Então, as irradiações da estrela radiante vai fazendo assim. A pessoa não teve a transformação, então ela acentua decadência. A vinda do Filho do Homem foi trazer a possibilidade que nós venhamos a ter a compreensão dos ensinos. E temos que ter a clareza de que ele não saiu do nosso meio, ele veio de cima para trazer as informações. E nós temos que ter a clareza
que a Terra pertence ao Criador e que nós tínhamos que estar fazendo um trabalho com a Terra de melhorá-la. Então, quando uma pessoa fala que para largar o corpo de matéria grosseira, a pessoa vai para o paraíso, ela vai para o paraíso se ela já tiver tornado-se numa condição do seu ambiente, da sua vida, ser um paraíso. Precisa de lembrar que não são as referências de uma casa com muitos mobiliários, com muitas tecnologias. É diferente. É um lugar que tem a possibilidade da pessoa ter uma recomposição orgânica, que ela sente bem naquele lugar. Aqueles que moram naquela moradia sentem bem naquela moradia. Então é diferente. Então todas as coisas que uma pessoa faz teria que ser assim, possibilitando um equilíbrio. Então, na época em que vencer o corpo dela na matéria grosseira, então ela vai para a região que é de sua frequência. Então, o trabalho de conhecer o livro Na Luz da Verdade é possibilitando esta condição para a pessoa ir fazendo com ela mesma esse alinhamento. As irradiações da estrela vai manifestando dentro de cada um de nós e vai manifestando aquilo que nós temos. E essa manifestação é bem importante, porque nós recebemos dos nossos pais aquilo que os nossos pais são de dentro. Esses pais podem ter um jeito de viver bem na sociedade aparentando, mas os filhos não têm ainda essa maneira, e os filhos apresentam como eles são, do jeito que eles são, a naturalidade. Se for boa, apresenta daquela maneira boa. Se não for boa, acentua aquilo que já está dentro de cada um de nós. Temos que ter esta condição bem importante assim, de nos esforçarmos para compreender os ensinos. Do jeito que aquele jovem esforça para compreender os ensinos escolares, fica dedicando com aquelas informações. Então, o jovem vai no ambiente de ensino, recebe as informações. Para memorizar aquelas informações na moradia dele, ele fica tanto tempo depois revendo aquelas informações e fazendo as recomendações que foram dadas a ele. Nós, para compreendermos o livro Na Luz da Verdade, teríamos que estar fazendo este mesmo procedimento, de nos esforçarmos, de ir verificando se aquilo que nós compreendemos se é daquela maneira e qual é a maneira para compreender melhor. Então, as nossas irradiações têm que ser de acordo com os ensinos, não é mais ou menos na nossa vida diária. Então, nós temos que fazer reflexão sobre aquilo que os nossos pais transmitiram, do jeito que nós estamos vivendo e qual é a finalidade que nós temos para continuar vivendo, qual é a perspectiva. Então a perspectiva tem que ser sempre superior às coisas da matéria grosseira. Tem muitas referências assim, que cada um de nós precisaríamos de nos tornarmos cuidadosos. Então a vida inteira de uma pessoa, ela teria que encontrar-se alinhando-se. E o alinhamento é bem importante, porque se a pessoa descuida, ela então é influenciada. Se ela não tem o propósito dela, também ela não tem finalidade na sua existência. Isso fica bem fácil assim, porque se o propósito é ter uma moradia, ter mulher ou ter marido, ou ter filhos, realizou tudo isso, então a pessoa teria que encontrar-se feliz. Então o costume bom vai possibilitando assim que a pessoa também tenha lucidez. A lucidez, ela é uma ponderação no nosso dia a dia. Também essa lucidez tem o nome de juízo que nós damos. Então, uma pessoa lúcida, fala-se que ela é ajuizada. A ponderação aí fez com que a pessoa não cometesse atos que ela mesma fica prejudicada. Porque todos os atos que nós cometemos, eles voltam para nós mesmos. Ele não vai para outros lugares. O dono de um ato ficou preso àquele ato. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que independente de nós,
vem na nossa memória tudo aquilo que nós vivenciamos. Essa condição a pessoa tem que lembrar assim, que a origem do espírito humano é da luz. E que nós nos encontramos na matéria grosseira para o nosso desenvolvimento. Que nós temos a oportunidade de viver na Terra e que todas as coisas que nós necessitamos já se encontram na Terra. E que nós teríamos que fazer um trabalho de melhorá-la. Cada um tem que fazer muito esforço com ele mesmo para ver o procedimento que ele precisa de ter. E a maneira que a pessoa tem que ter é levantando um pouco mais cedo, antes do envolvimento do dia a dia, para ela ter um tempo de refletir como ela se encontra. E é muito bom quando a pessoa começa a fazer assim, porque justamente ela começa a ver como é melhor para ela. Aquilo que uma pessoa está querendo para o outro, então normalmente é aquilo que ela está precisando. Essa naturalidade que a pessoa precisa de ter todos os dias. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse alinhamento, essa maneira que cada um precisa para ela mesma. Então a solenidade da estrela radiante, ela atua, e nós sabemos assim que atua, porque com a estrela radiante nós sabemos assim que ela vai irradiando, e à medida em que ela irradia, vai tendo aquelas transformações que cada um se encontra na sua vida interna. As irradiações, nós sabemos assim que elas atuam muito antes. No caso da estrela de Belém, nós temos a história dos 6 magos, que através do conhecimento que eles tiveram, eles puderam seguir aquela estrela e encontrar com o Filho de Deus. Então, muito antes do nascimento do Filho de Deus, eles já se puseram a caminho em direção àquela estrela. Então, as irradiações, elas apresentam muito antes aqueles que se encontram numa condição de quererem melhorarem. Eles têm que aproveitar dessas irradiações e de lembrar assim, que muitas vezes quando a pessoa quer as coisas para outros, como para o filho ou para a mulher ou para um conhecido, ele tem que ver que aquilo que ele está querendo para o outro, ele é que descobriu, e aquilo é para ele. Então essa naturalidade, essa coisa bem importante assim da pessoa valorizar-se, e o valor é muito importante porque muitas pessoas acham assim que é uma forma de egoísmo. Não é uma forma de egoísmo, porque se dentro da pessoa está vindo o anseio, então é dentro dela que ela descobre aquilo que é bom para a sua vida. Essa coisa bem importante assim de conhecer os ensinos, de fazer uma separação do nível em que nós nos encontramos em relação aos ensinos que nos são apresentados. Então esses ensinos vêm de uma condição superior, e que aquele que trouxe o livro Na Luz da Verdade para nós, ele não saiu do nosso meio. Então, compreender essa diferença que existe. Então, quando se fala assim que somos todos iguais, não somos todos iguais. Aquele que faz um esforço para compreender os ensinos, ele é diferente daquele que não fez esforço nenhum. Fica bem fácil assim da gente ir observando, no caso de um jovem, dos seus estudos, ele fez um esforço, ele conheceu direito aquelas informações daquele ambiente de ensino. Se acontecer de apresentar um profissional que precisa que tem um pequeno conhecimento ou um conhecimento e fizer a pergunta para a direção daquele estabelecimento, eles vão indicar esse jovem, não vão indicar os outros que não apresentam ainda a capacidade. Então a diferença está com aquele que fez a dedicação. Isso cada um precisa de lembrar assim. Então esses pequenos exemplos, temos que lembrar que eles são verdadeiros. E que nós temos que ter a naturalidade de trazer esses exemplos para dentro de nós e de ver quando é que nós vamos nos encontrarmos naquela condição de preparados.
Isso é físico. Então, nos encontrarmos na condição de preparados, a pessoa tem que lembrar assim: os chamados vêm de dentro, é físico e verdadeiro. Então, é dentro da pessoa é que ela vai ter aquela condição de apresentar-se como qualificada. No caso de um profissional que executa uma função, fica bem fácil assim, através dos anos, através das dezenas e dezenas de vezes que ele executa aquele ato, dentro dele ele qualificou. Se ele é um observador, tem costume bom, então ele vai vendo assim que ele apresenta uma condição superior em relação àquele conhecimento que ele tinha quando ele iniciou. Ele teve essa elevação. Então, a elevação, a transformação é dentro da pessoa. Então, sempre ter costume bom é justamente por esse motivo, porque a pessoa vai manter-se lúcida, vai ter a capacidade de fazer o alinhamento para qualificar-se melhor para aquela função que ela tem na matéria grosseira para a sobrevivência. Então, mas para a vida interna, para a vida do espírito, é como ela se encontra assimilando os ensinos, no grau em que ela se encontra em relação aos ensinos. Isso é uma coisa física. Então, sempre é importante cada um lembrar assim, que é como ele se encontra. Porque aquele que se encontra preparando, então ele terá a possibilidade de ir para o reino do milênio. E é muito importante assim, porque nós sabemos e já estamos acostumados e passou a ser corriqueiro na nossa vida as coisas difíceis. Então, os ambientes difíceis, as referências difíceis que apresentam entre a comunidade, entre povos, as dificuldades que apresentam. No reino do milênio, aqueles que sobreviverão terão essa condição de receberem a graça. Então, a vida da pessoa vai ser mais harmoniosa. Então, o trabalho físico a pessoa sempre vai ter, porque a gente vai observando, é uma necessidade o trabalho físico, porque facilita o trabalho que o coração tem. O coração tem o trabalho de distribuir o sangue e cada gotícula de sangue levar o alimento para cada célula. Os rins têm o trabalho de receber o sangue de volta e de tirar o resíduo. Então, quando nós trabalhamos fisicamente, acontece essa coisa muito importante, porque nós facilitamos o nosso trabalho interno. Então, facilita o trabalho do coração com os movimentos úteis, facilita o trabalho do fígado, facilita o trabalho dos rins. O trabalho do intestino fica bem fácil assim, quando uma pessoa faz os movimentos que precisam, ela vê assim que libera o funcionamento do intestino. Então, o trabalho físico nós sempre vamos ter. O trabalho para conhecer as informações e as instruções para o nosso espírito, esse vai ser mais fácil da capacidade de cada um de assimilar aquilo que vai dar a ele esta paz. Porque quando uma pessoa tem um objetivo, não é somente o objetivo na matéria grosseira, um objetivo interno. Então, o objetivo da matéria grosseira fica mais fácil. Ela tem dentro dela a esperança, e essa esperança é física, é verdadeira, porque as limitações que apresentam no dia a dia daquele que tem um propósito interno, que estuda o livro na luz da verdade, ficam menos tumultuadas. Então fica com uma perspectiva melhor. Então aquela pessoa que já tem determinada idade e que apresenta um conhecimento da manifestação da natureza, ele sobrevive melhor, porque as manifestações que a natureza manifesta sempre foram e sempre serão. Com o conhecimento, com a ponderação, convive melhor com essas manifestações. Então, o amadurecimento dentro da pessoa vai tendo esta condição muito importante. Vai fazendo com que a vida daquele que estuda o livro na luz da verdade melhora. E a melhora, a pessoa tem que lembrar assim, que é o tempo inteiro a pessoa tem que encontrar-se melhorando. Então, todo um esforço, a pessoa tem que lembrar que tem que ser feito. No caso dos conhecimentos do livro na luz da verdade, a pessoa tem que lembrar que quando está estudando,
o anseio, a saudade, equilibra. Então, com esse equilíbrio, a vida da pessoa volta a fluir normal, porque o anseio ele é muito forte dentro de cada um. Então, equilibrar esse anseio, quer dizer, é somente com o conhecimento dos ensinos, possibilitando assim que as informações, as instruções fiquem de acordo com aquilo que precisa de ficar. Não pode ser diferente. As irradiações da estrela radiante, 29 de dezembro de 1937. A manifestação das irradiações possibilita, assim, que aqueles que se encontram descuidados manifestam de maneira descuidada, e aqueles que se encontram descuidados os acompanham. E aqueles que se encontram firmes com o propósito de ter o conhecimento que possibilita uma paz dentro, que é estudando o livro Na Luz da Verdade, percebem essas manifestações. Não fica abalado, porque nós sabemos assim que a evolução é um processo individual e aqueles que não se encontram preparados ficarão para trás, porque toda época foi assim. Aqueles que se encontram preparados entrarão no reino do milênio. Aqueles que se encontram para trás ficarão para trás. E nós sabemos que cada um tem um tempo. Então precisa de ver se aquele que ficou para trás ainda terá tempo para ele continuar caminhando. E nós sabemos assim que todas as coisas que nós fazemos, nós ficamos presos àquilo que nós fazemos. Então, como a natureza do espírito é uma natureza superior, se aquilo que foi feito é da luz, é de acordo com a luz, então aquilo eleva-se. Mas se aquilo que foi feito não for de acordo com a luz, a pessoa recebe aquilo que ela fez. Aquele que fez o ato bom, então ele recebeu uma elevação e ele recebeu também um norteamento, um equilíbrio. Aqueles que não fizeram atos bons, eles ficaram com pendências, com pendores por ter feito aquele ato. Só que as pendências pendem, então precisa de ver se a pessoa vai ter tempo ainda de livrar desses pendores, dessas pendências. Temos que lembrarmos que a Terra é um presente que o Criador nos permitiu para que viéssemos para a Terra, para termos o nosso desenvolvimento. E que nós tínhamos que trabalhar de acordo, possibilitando que a Terra ficasse melhor. Então, a Terra, nós tínhamos que devolvê-la desta maneira, melhor do que na época que nós recebemos. Mas existe uma referência bem importante assim, que se os nossos filhos fossem mais evoluídos, então esses filhos estariam com uma condição de melhores. Então o impulso para a vida, para o desenvolvimento, seria um impulso melhor se os filhos estivessem evoluindo. Como os filhos não se encontram numa condição de evoluídos, então a gente vai observando assim que ainda temos que ajudá-los, porque se fossem evoluídos por eles mesmos, eles não queriam que o ajudassem. A gente vai observando uma criança numa fase da vida que ela quer aprender a utilizar o centro motor, então que ela quer aprender a andar, porque a natureza dela é para essa finalidade. Então ela utiliza o centro motor para aprender a andar, quer aprender a utilizar o talher, ela vai fazendo movimentos, depois ela aprendeu a usar os talheres. Então, essa mesma condição nós tínhamos que trazer para dentro de nós. Então, aprender os ensinos tem que ter esta condição bem importante assim, essa força, essa coragem. E temos que lembrar assim, que se a criança hoje não faz o trabalho de querer ser melhor na vida, então ela precisa de ser auxiliada. Então quer dizer assim, que se fôssemos melhores do que os nossos pais, nós estaríamos numa condição de mais evoluídos. Precisa de lembrar assim, não é a condição de ter muito recurso financeiro, é uma condição diferente, de dentro o Espírito manifestando, que é aquela condição bem importante de mudar a norma do tempo e do espaço. Isso é físico, isso é verdadeiro.
Então, esse conhecimento é que nos possibilita um equilíbrio para o nosso dia a dia. Então, todo um esforço que cada um precisa de ter é com ele mesmo. Não é um esforço mais ou menos, é uma dedicação. Porque em todas as espécies a gente vai confirmando assim, que normalmente os animais não têm muito como armazenar o alimento que eles precisam, então o ser humano tem essa capacidade de armazenar aquilo que ele precisa. Antes, os movimentos maiores que cada um fazia era sempre providenciando a reserva de alimento. Como hoje toda uma mudança foi realizada, então o ser humano hoje apresenta diferente, apresenta mais acomodado. Essa acomodação do seu corpo físico, ele transformou também numa acomodação dentro dele, de não pesquisar aquilo que os seus pais transmitiram e aquilo que ele se encontra transmitindo também. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós tínhamos que nos tornarmos incansáveis em relação aos ensinos, em relação à terra que nós vivemos e no período em que nos é concedido, qual é o procedimento que nós estamos tendo para nos tornarmos sadios, para nos tornarmos de uma maneira que nós passamos a ser uma referência para o nosso semelhante. Porque a vida só tem importância quando a pessoa dá a ela uma finalidade, mas a finalidade não pode ser para as coisas da matéria grosseira. A finalidade tem que ser de uma maneira que possibilita cada um ter aquilo que ele precisa para a matéria grosseira, mas ter dentro dele a convicção de como ele se encontra e qual é o procedimento que ele precisa de continuar tendo. Então, o trabalho que o Filho do Homem veio fazer é nesta condição assim, de lembrando da diferença que existe entre ele e os espíritos humanos. A condição que existe de podermos receber os auxílios que ele nos proporcionou e de conhecer direito esses auxílios para ficarmos seguros na nossa caminhada na matéria grosseira e na nossa caminhada após largar a matéria grosseira. A condição do tempo e do espaço, ela não existe para o espírito. Então, toda época nós tínhamos que nos tornarmos muito cuidadosos conosco mesmo, para fazendo essa diferença que existe. E aquele jovem que ele foi indicado para trabalhar assim que o curso dele foi concluído, ele foi indicado porque durante o período do curso ele apresentou-se acompanhando as normas daquele ambiente e fazendo as responsabilidades que aquele ambiente pedia a ele e possibilitando assim que ele viesse ter um desenvolvimento. Então, o desenvolvimento de cada espírito humano tem que estar com muitas referências de como ele compreende direito os ensinos, qual é o procedimento que ele está tendo para ele continuar sobrevivendo e para que as coisas que ele precisa, ele continuar tendo. Então, as referências que nós temos, as referências que nós somos, precisa de lembrar que não é para um período, é a vida toda, porque independente de cada um, todas as coisas vêm na nossa memória. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela vai tendo este amadurecimento, esta clareza, ela vai ficando mais qualificada por ela mesma.